Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Então nós temos aqui uma tabela onde eu tenho a composição em volume de cada gás de nafta, tá? Então o gás de nafta eu tenho essa divisão aqui de gases dele, tá certo? Então está em porcentagem, então a gente sempre considera 100%. A gente pode até trocar aqui em relação a essa porcentagem em litros, que a gente vai entender o que está falando o exercício aqui. Bom, o gás de nafta distribuído na cidade de São Paulo está sendo gradativamente substituído pelo gás natural, 100% do metano. Tá legal? A substituição requer troca de queimadores dos fogões e aquecedores para que o fluxo de ar seja adequado à combustão completa do gás natural, do metano. Então vamos lá. A. Mostre por meio de equações químicas e relações volumétricas que a chama será fuliginosa, ou seja, vai liberar carvão, devido à combustão incompleta. Se a troca dos queimadores não for feita, então se ela não for feita, vai ter combustão incompleta. Neste caso, considere fluxos iguais para o gás de nafta e para o gás natural. Então, primeiramente, pessoal, o que a gente vai ter que fazer aqui? Vou responder A aqui em cima. A gente vai fazer o quê? Vamos fazer a primeira parte dela aqui. Vamos pegar e todos os gases aqui, hidrogênio, metano, dióxido de carbono e monóxido de carbono, a gente vai trocar a porcentagem por litros. Tá bom, pessoal? Então, quando a gente faz essa proporção volumétrica, essa relação volumétrica, a gente vai fazer o quê aqui? Nós vamos pegar cada gás, então eu tenho gás hidrogênio mais gás oxigênio, a combustão do gás hidrogênio me gera o quê? Água. Bom, vamos direto ao balanceamento. Sempre eu vou pegar 1 mol desse gás que está sendo representado aqui, no caso, hidrogênio, metano, dióxido de carbono a gente nem precisa e monóxido de carbono. Quando chegar lá eu explico direitinho. Então, pessoal, para eu balancear aqui, eu não vou ter que ter meio de gás oxigênio. Então, 1 mol de gás oxigênio reage com meio mol de gás oxigênio, formando 1 mol de água. Em relação volumétrica, pessoal, ele não está falando que eu tenho aqui, 45 litros de gás hidrogênio, como está aqui? Em questão, essa relação, essa proporção, 1 mol de gás hidrogênio não precisa de meio mol de gás oxigênio. Tá vendo que é a metade? Então, toda vez que eu tenho isso daqui, qual que é a metade de 45? Não é 22,5 litros? Então, 1 mol eu preciso de meio. Se eu tenho 45 litros de hidrogênio, eu vou precisar da metade para fazer a combustão dele. Metano. Metano, pessoal, é o meu CH4 mais gás oxigênio, formando, aqui vamos considerar toda a combustão completa, tá, pessoal? Mais água. Sempre eu vou considerar o quê? 1 mol do meu gás, que eu estou tratando ali. Então, 1. Aí aqui eu vou ter que ser obrigado a ter 2, porque aqui eu também vou ter que ter 2. Tá certo? Não se esqueça do balanceamento. Tá legal? Não se esqueça do balanceamento. Qualquer coisa, pausa o vídeo e verifica se você tem alguma dúvida. Então, eu sempre vou pegar a quantidade. Do metano, eu não vou ter 30 litros. E não é 1 para 2, então eu preciso 1 mol de metano para 2 mols de gás oxigênio que eu estou tratando. Então, eu vou precisar de quanto? 60 litros. Tá certo? Vamos fazer. Agora, o dióxido de carbono não precisa, porque o dióxido de carbono, o gás carbônico, não sofre combustão, pessoal. Não sofre. Tá certo? Então, vamos lá. Monóxido de carbono. Então, CO mais gás oxigênio forma o meu CO2. Tá legal? Para fazer o balanceamento, eu vou precisar de 1 aqui. E aqui eu vou precisar de meio para balancear. Lembrando que eu já estou fazendo o balanceamento de forma direta e reta, tá bom? Então, pessoal, eu tenho quantos litros aqui de monóxido de carbono? Eu não vou ter 5? Eu não tenho 1 mol para meio?
1 para meio, não é metade, meio? Então eu vou ter quanto em litros? 2 litros e meio. Agora eu vou fazer a soma de toda a quantidade de volume de gás oxigênio que foi necessário para fazer tudo isso daqui. Lembrando que é porcentagem 100%, eu vou ter tudo. Então eu tenho aqui, ó, pessoal, 22,5 litros mais 60 litros mais 2,5 litros. Quantos litros de gás oxigênio eu vou precisar para 100 litros do meu gás total, que é o de nafta? Por isso que eu estou fazendo essa soma. Ah, mas por que você não pegou dióxido de carbono? Porque ele não sofre combustão. Então ele não vai reagir ali. 22,5 mais 2,5 não vai dar 25? Mais 60 eu vou ter 85 litros de gás oxigênio. Lembrando que ele está falando aqui, ó, neste caso, considere fluxos iguais para o gás de nafta e para o gás natural. A quantidade desses, né, dos queimadores, né, desse tubo que vai ter aqui o gás oxigênio, eu vou precisar de 85 litros, não vou? Então, eu preciso de 85 litros de gás oxigênio. No gás natural, pessoal, vamos fazer a segunda parte aqui dele, ó. O gás natural não é CH4, que é o metano? Se eu fizer a combustão completa dele, aqui, ó, a gente já tem ali, não tem? É o dobro. A gente já viu, a gente já sabe, mas vamos fazer ela aqui, a segunda parte, né? Esqueci de colocar 2 aqui. Vai me formar CO2 mais água. Tá certo? Sempre 1 mol. Então eu tenho 1, aqui eu vou ter 2 e eu vou ter 2 de gás oxigênio. Só que agora tem um dado importante, que ele fala o quê? Eu estou trocando para 100% de metano. Vamos colocar 100 litros, que é a mesma coisa, só para facilitar. Então o que eu tenho aqui? Ó? 100 litros de gás metano, eu preciso de quantos litros de gás oxigênio? Eu não vou ter, ó, o dobro, né? 1 para 2. Então, de 100 eu vou precisar de 200. Então, tá vendo que eu vou precisar aqui, pessoal, de 200 litros de gás oxigênio? Eu vou precisar mais do que o dobro. Por quê? Como ele está falando aqui, se eu vou ter que aumentar o fluxo, eu vou ter que mudar esse trocador, né? Essa troca de queimadores, se ela não for feita, porque um só passa 85 e o outro precisa de 200. Se eu tiver uma combustão incompleta, eu vou até fazer de verde aqui, pessoal. Para fazer essa ficar fuliginosa, vai ser a minha combustão incompleta, que é realmente essa reaçãozinha aqui, ó, mais água. Toda vez que a gente tem fuligem, é esse daqui, ó, é o carvãozinho aqui, ó, tá? Para balancear, eu sempre colocando né, 1 mol desse meu gás, então eu vou ter 1 aqui e aqui eu vou ter 2 na água. Estou fazendo de modo direto já. Então tá vendo, pessoal? Eu preciso de mais que o dobro para que tenha a combustão completa do metano. Porque se eu não tiver o mesmo fluxo, vai dar combustão incompleta. Certo? Então é essa a diferença. Tá? Então a gente mostrou através de equações químicas e relações volumétricas de qual que a gente precisa e por que também precisa fazer essa troca. Tá legal, pessoal? B. Ele pergunta qual a contribuição do dióxido de carbono, CO2, para poder calorífico do gás natural. Nenhuma. Por que nenhuma? Vamos à definição, né? Por que nenhuma? O gás carbônico não sofre combustão.
Por causa disso, se ele não sofre combustão, pessoal, ele não tem como fornecer energia. Ele já é o meu produto final. É a mesma coisa, se a gasolina não sofre combustão, o carro não anda. Se o diesel não faz, o ônibus não anda. Certo? Se a querosene também não tem combustão, o avião não anda. Tá certo, pessoal? Então, ó, nenhuma, ela não contribui em nada. C. Gás de nafta ou gás natural? Qual é o mais tóxico? O mais tóxico vai ser gás de nafta. Por que o gás de nafta? Porque ele possui, né, na composição dele, possui em sua composição o monóxido de carbono, ou seja, o CO. E ele é tóxico, tá? Vou até colocar entre parênteses aqui, ó. Ele é tóxico. Ele causa asfixia. O CO, monóxido de carbono, reage com o ferro da nossa hemoglobina, impedindo com que tenha o transporte de oxigênio, oxigenação para os nossos órgãos, principalmente para o cérebro. Mas por que o metano não é tóxico? Ele é perigoso porque ele sofre combustão de uma forma rápida, não instantânea, mas sim rápida. Mas ele não tem problema em questão disso. Porque é a mesma coisa, metano, onde que a gente encontra metano? Vou até falar, é gás natural veicular e quando a gente peida, é o gás que pega fogo. Por isso que fala, não, pelo amor de Deus, não vou fazer isso, né? Se você peidar e colocar fogo, se você acender um isqueiro, vai pegar fogo. Por causa do metano. O cheiro ruim do peido é por compostos sulfurados, tá? Que dá esse cheiro ruim, mas ele não é tóxico, ele pode ser perigoso, mas ele não é tóxico. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar, vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queiram que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo em questão. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!